Já damos início aqui ao Clube da Bíblia, aqui no programa Palavra de Vida. Você que já tem nos acompanhado, todas as terças-feiras nós estamos aqui com o Clube da Bíblia. A programação vai às segundas, terças e quartas, e na terça em especial nós temos aqui o Clube da Bíblia, onde nós temos o debate, enquete, onde falamos sobre algum tema. Estamos algumas terças-feiras falando sobre o cristão e a política, que é um tema muito relevante, tema de muita importância. E eu acredito que chegou o tempo da igreja despertar, acordar para isso, porque já há muito tempo que a igreja ouve pregações, discursos falando que a política é do diabo. E sabemos que o diabo, a única coisa que ele tem paternidade é a mentira. Mas nada pertence a ele. Tudo que há nessa terra, a Bíblia diz que o Senhor criou e deu aos filhos dos homens. Portanto, pertence a nós. A política nada mais é do que um sistema de governo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, versículo de número 20. Mateus capítulo 22, versículo de número 20, onde faremos menção da palavra do Senhor e vamos dar início ao tema, o cristão e a política. Vai nos dizer assim: e ele disse-lhes: de quem é essa esfinge e esta inscrição? E disseram-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. O episódio em questão fala sobre quando Jesus é questionado sobre a respeito de pagar tributo ao imperador romano. Chegaram para Jesus para pô-lo à prova e perguntaram: Jesus, é lícito pagar tributo a César, a Roma? E Jesus pega uma moeda e diz assim: de quem é a esfinge? Ou seja, de quem é o rosto, a inscrição que está gravada nessa moeda? E eles disseram: é de César. Então dai a César o que é de César. O que é que Jesus estava dizendo? César tem autoridade porque é o governador. Ele tem autoridade, a Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então ele tem autoridade para tributar. Paulo também vai dizer: pagai ou devolvei ou dai tributo a quem tributa. Honra a quem honra. Ou seja, então, se a autoridade ela requer que seja pago um tributo, Jesus está dizendo: então pague. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo: não confunda uma coisa com a outra. César governa porque Deus permitiu que ele governasse. E ele está governando debaixo de uma autoridade maior. Todo o governo do mundo está debaixo da autoridade de Deus. Embora muitos não reconheçam a Deus como autoridade, mas não podem fugir disso jamais. Não tem como. Deus é autoridade soberana sobre a terra. Ele é o dono. Ele criou a terra e deu a quem? Aos filhos dos homens. Quando ele cria Adão, ele diz: olha, Adão, governe sobre tudo. Você tem a autoridade dada por mim para você governar. Quando a Bíblia vai falar que Satanás ele está, não é dele, está. Vai dizer: o mundo já está no maligno. Não é dele, mas ele está atuando porque ele encontra homens e mulheres que permitem que sejam usados por ele para esse fim. Mas não é assim que Deus quer. Toda autoridade que Deus constitui é para estar debaixo da sua autoridade, obedecendo a Ele.
E sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre posicionamento político. Qual a sua posição política? Como assim? Qual a bandeira que você defende como cristão? Eu defendo a família. Eu defendo a vida. Eu defendo o direito de eu adorar o Senhor. Bom. Mas em que você está votando? Segue a sua mesma linha de pensamento? Ou você vota em uma pessoa por um objetivo, mas quer outro? Por quê? Nós temos que parar para analisar a conduta, o discurso, as ideologias de quem nós votamos. Nós temos duas esferas em quem votar: no legislativo e no executivo. O legislativo é aquele que faz a lei. O executivo é aquele que executa a lei. Ou seja, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, eles criam as leis. E essas leis é que estabelece o rumo que o país terá. É assim que funciona. E o governo estadual e governo federal, ele vai executar essas leis. Ele vai fazer com que essas leis aconteçam. Nós temos a lei maior, que é a Constituição Federal, de onde todas as leis provêm. Mas a lei maior que nós temos é a lei das Escrituras Sagradas. Embora as pessoas não admitam, mas toda lei, ou a maioria das leis que nós temos, se baseiam dentro da Escritura. Mesmo que antes da Bíblia já existiam algumas leis, mas a palavra ela vem estabelecer o parâmetro de Deus para a humanidade. Como é que você sabe que não deve matar? Está escrito na lei, na palavra do Senhor. Como é que você sabe que não deve roubar? Está escrito nas Escrituras. Como é que você sabe que você não deve dar um falso testemunho? Que é crime, na lei é o perjúrio, é dar falso testemunho. Está na Escritura. Então as leis que nós temos se baseiam nelas. Então a pessoa que você vai votar, a pessoa que você vai pedir voto, ela também tem que ter um embasamento bíblico, um embasamento das Escrituras. Como é que você vai dizer, não, eu voto em fulano? Qual é a bandeira que ele defende? Eu não sei. Eu voto nele porque é um cara que me ajudou. Eu voto nele porque ele faz ação social. Mas espera aí. E quando chega lá na Câmara, ele defende que bandeira? Ele defende, eu não sei a bandeira. Procure saber. Qual é a bandeira que o seu candidato defende? Para ver se ele condiz com a conduta que você professa. Porque se você diz que é cristão, que você segue as normas bíblicas, você tem que estar atento em que você vota para ver se ele também pensa dessa maneira. Meu candidato não é cristão. Tudo bem, ele não é evangélico, mas ele defende a família. Ele defende o direito do culto, de expressar o meu Deus, de poder adorar. Ele defende a vida, ele é contra o aborto. Muito bem. Essa é a pauta bíblica, é a pauta do cristão, é a pauta do evangélico. Família, porque a família foi constituída por Deus. Deus, a palavra diz lá em Gênesis, Deus cria homem e mulher. Macho e fêmea os criou. O Senhor, ele cria
Ou seja, ele cria a família e diz: multipliquem-se, encham a terra. Ali começa a terra a ser preenchida. A Bíblia fala isso, que ali começa, é dali que provém a família. E o Senhor abençoou a união. Então o cristão, ele defende a família. O cristão, ele defende a vida. O que é a vida? A vida desde que ela é gerada. Ah, mas alguns dizem que só a partir de 3 meses que é considerado vida. Biblicamente não. A partir do momento que há a consumação dos corpos, que o óvulo adentra, o sêmen penetra no óvulo, a vida. Eu estava vendo um documentário, alguém falando a respeito da inseminação e filmando a inseminação. E na hora que o óvulo, o sêmen penetra, o espermatozoide penetra o óvulo, é como se uma explosão acontecesse, um clarão de luz. E a Bíblia vai dizer que quando Deus cria o mundo, todas as coisas, no princípio diz assim: haja luz. E houve luz. E essa luz não é essa luz que clareia aqui, não. Não é o sol, porque o sol só vai surgir a partir do 4º dia. É quando Deus cria o sol. Então essa luz é o quê? É o próprio Deus. E a Bíblia diz: e fez separação entre luz e trevas. A luz é a vida. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo. E quem é a luz? Jesus. Então, ou seja, a partir do momento que o espermatozoide adentra o óvulo, gerou vida. Ali gerou vida. Então o cristão, ele defende a vida desde o começo, desde o ato. Não importa se tem 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É a partir do momento que começa ali. Ali a vida se gerou. É isso que o cristão defende. É isso que ele busca. É isso que a palavra preza. Então quando você vota em um candidato que tem uma pauta abortiva, que ele é a favor do aborto, você está indo de encontro à palavra. Você está na contramão da palavra. Você não está prezando pelos princípios da palavra. Porque a vida é essencial. Desde o começo. Nós temos que defendê-la. E aqueles que promulgam, que fazem a lei, são responsáveis para que isso aconteça. E se você vota em alguém porque ele te ajudou, mas ele defende o aborto, você está indo de encontro à palavra. Comece a analisar em quem você está votando. Quando você vota em alguém que é contra a família, você está indo de encontro à palavra. Você está indo de encontro àquilo que Deus preza. Aquilo que Ele constituiu, aquilo que Ele formou, a família. Quando você vota em alguém que defende bandido, você está indo de encontro à palavra. Cada um de nós que comete o erro, ele paga pelo seu crime, paga pelo seu erro, ele é julgado, ele é condenado, ele tem que pagar. Se ele se arrepender, ele recebe o perdão de Deus. Mas diante dos homens, ele tem que cumprir a sentença dele, pagar pelo crime que ele cometeu. Então quando você vota em alguém que dá privilégios para bandido, você está indo de encontro à palavra. Você está fora do contexto que a palavra preza. Quando você vota em alguém que quer parar a adoração ao Senhor, que quer impedir que os cristãos se reúnam, que quer impedir que a igreja esteja unida,
que quer proibir cultos. Você está indo de contramão da palavra do Senhor. Porque é o próprio Deus que nos manda reunir e adorar a Ele, e buscar a sua presença, e prestar culto a Ele. Então como é que você pode votar em alguém que defende essas bandeiras? Qual é o cristianismo que você está vivendo? O bíblico não é. Qual é a palavra que você está pregando e você está vivendo? Não é esta. Quando você vota em alguém que é defensor de uso de maconha, de liberação de drogas, você está fora daquilo que a palavra preza. A maconha, as drogas, são instrumentos do inimigo para destruir vidas, para acabar com vidas. E você vota em alguém que defende isso? Você é a favor disso? Não, eu voto, mas eu não sou a favor. Você está sendo a favor? Se você concorda com ele, se você vota nele, você vai colocar ele lá, para que ele faça leis, para que isso passe, para que o país libere, para que haja aborto, para que haja legalização de drogas, para que passe a mão na cabeça dos bandidos, para que cultos sejam parados. Você está sendo favorável. Qual é o cristianismo que você está vivendo? Que cristianismo é esse? Que palavra é essa? Não é essa palavra. Não é essa da Escritura Sagrada. Não é. Porque é isso que Deus preza. Família, vida, adoração a Ele. Que os homens tenham paz, que vivam bem, que tenham saúde. É isso que a palavra preza. E o cristão, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ah, então eu não vou votar em ninguém, vou me abster. Está errado também. Quando você deixa de dar um voto, você vota em branco, você vota em nulo, você está deixando que outra pessoa tome a decisão por você. E se aquele candidato ganhar por causa do seu voto, a culpa é sua. Você deixou, você não votou direito. Ah, eu não vou votar num cristão porque ele pode se corromper. E você vai votar em alguém que já está corrompido? Não, não vou votar em ninguém. Pensamento errôneo. Totalmente errado. Entenda uma coisa. Não conhecemos o coração de ninguém, não sabemos. Só Deus conhece. Mas se ele defende uma bandeira, a qual está caminhando com a palavra, você deve votar nele. Ah, mas se ele se contaminar, porque tem muita gente lá errada, geralmente quem entra lá acaba seguindo o mesmo rumo. Ele vai pagar pelo erro dele, não você. Você votou porque ele defendia algo. Ele andava daquela maneira. Não é alguém que chegou agora, que você olha a vida, falava uma coisa, falava outra e de repente, tá agora, porque a política está chegando, está defendendo essa bandeira. Não, olha a vida regressa dele. Olha anteriormente o que ele falava, o que é que ele defendia. Se é só um momento agora, como alguém chega agora com a Bíblia na mão dizendo, não, aqui caminha junto com a Constituição, a palavra de Deus, temos que dar liberdade, mas antes falava mal dos cristãos. Não. Olhe lá atrás como é que ele caminhava. Procure saber. Averigue a vida da pessoa que você está querendo votar. E se não condiz,
Procure outro candidato, procure outra pessoa, alguém que defenda essas bandeiras, alguém que busque pela palavra do Senhor, alguém que ande segundo a palavra de Deus. Nós temos como igreja que a cada dia despertar. A política não é do diabo, não pertence ao diabo. A política é um sistema de governo e o governo pertence ao Senhor, e Ele deu ao Filho dos homens para governar sobre a terra. Se homens maus estão governando, é porque a igreja está falhando em levantar homens e mulheres de bem para estar na política. Entenda uma coisa. A igreja ela tem que levantar pessoas. A igreja tem médicos, tem professores, tem advogados, fisioterapeutas. A igreja tem que ter cristãos políticos também, que defendam o evangelho, que defendam a bandeira da família, da vida. Tem que ter. Nós temos que formar. Nem todo mundo na igreja vai ser pregador. Nem todo mundo na igreja vai ser cantor. Nem todo mundo. Mas todos serão adoradores. Todos estão ali como membros. Sim. Há a possibilidade de cristãos se tornarem políticos honestos. Ah, mas eu elegi fulano, ele não conseguiu fazer nada. Sim. Agora, aconteceu na Argentina. Elegeram um candidato a qual defendia a família, que defendia pautas conservadoras, e ele não conseguiu realizar aquilo que ele queria, aquilo que ele prometeu, porque há anos que vinha um governo contrário a isso. Então ele tinha grande oposição. E quando passou o seu mandato, que ele foi para a reeleição, ele não conseguiu reeleger-se. Por quê? Porque aqueles que defendiam a bandeira conservadora, aqueles que defendiam a palavra, absteram-se de votar. Deixaram de votar. E outro candidato ganhou. E olha a situação que está vivendo hoje. A Argentina, vizinha aqui. Tem vários argentinos fugindo para o Brasil. Olha a Venezuela, tem vários venezuelanos fugindo para o Brasil. Porque não tem liberdade. Não tem. Não está conseguindo viver lá. O Brasil é um país livre, por enquanto. Porque se bobearmos, se deixarmos escapar essa oportunidade, o Brasil será destruído. Acorda! Você que me ouve nessa noite, acorda! Desperta! A falar de política é chato? É! Não é um tema que você está acostumado a ouvir, mas é um tema que você tem que ouvir. Porque você precisa despertar. Você precisa acordar e ver o Brasil que nós temos hoje. E olhar os nossos vizinhos e ver como está a vida deles. O exemplo de outros países. Para ver como eles estão. Veja como eles estão vivendo. Vá na China. Vá pregar lá na China para você ver. O que é que vai acontecer? Veja lá o que está acontecendo com as igrejas. Vá com a Bíblia para o meio da rua, lá na Bolívia, pregava lá. Para ver o que vai acontecer. Porque a igreja deixou isso acontecer. Os cristãos deixaram isso acontecer. O cristão tem que sim se envolver na política, mas não na politicagem. Não na politicagem. Não nesses atos corruptos de compra e venda de votos, de xingamentos. Não nisso.
Mas o debate de ideias, a política, ela vem do debate de ideias, de como se governar. Olha o que Cristo fala. Cristo está falando aqui de política, embora não esteja explícita a palavra. E procure ver o que é que significa igreja antes, o contexto de igreja. Quando Cristo introduz esse conceito, como era usado. Igreja é eclésia, no grego, reunião, assembleia, que era usado para discutir justamente política. O sistema de governo dos gregos era discutido na eclésia, na igreja. A igreja não é só o templo, não é o templo. A igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Quando os membros do corpo de Cristo se reúnem, forma a igreja, a assembleia, a reunião, que vai falar sobre o quê? Sobre governo. Por que sobre governo? A palavra de Deus é o quê? Não é a lei? A lei trata de quê? Do governo. Só que Cristo está falando sobre o governo do céu e da terra. O que Cristo fala de conduta é como você vai viver na terra para que você possa viver no céu. Quando ele fala de não matar, não roubar, não falar mal do seu irmão, não adulterar, não ter uma vida lascívia, pecaminosa, ele está falando de quê? Vida na terra. Ele está estabelecendo a lei, o governo dele na terra. Porque ele diz, olha, o reino de Deus é chegado, já está entre vós. O reino de Deus já está aqui. Estamos vivendo aqueles que conhecem, aqueles que buscam usufruir do governo do Senhor na terra. Para que você viva esse governo no céu, no reino de Deus, que se estabelecerá na plenitude quando Cristo voltar. Mas primeiro você tem que saber viver na terra. Primeiro você tem que aprender a viver aqui. Uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de alegria. Uma vida onde você seja exemplo. Uma vida onde você siga a lei do Senhor. Aquilo que foi estabelecido, aquilo que as Escrituras deixaram. Você vai viver esta lei aqui na terra. E a lei que os homens vivem estão debaixo da autoridade da lei de Deus. Então, quando o cristão ele entra na política, é para defender a lei de Deus, a lei que foi estabelecida pelo Senhor, para que o reino de Deus se estabeleça na terra. O que é que Jesus ensina no Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus vem. Não é que nós vamos, ele vem. Se estabelecerá aqui o reino de Deus. O reino do Senhor vem. E o reino do Senhor começa com você, vivendo a palavra de Deus na terra, vivendo a lei do Senhor, para que as pessoas conheçam essa lei. Quando o Senhor, Deus, ele estabelece Israel, ele diz, eu escolhi Israel para ser um modelo. Eu vos tirei de entre as nações para que seja o meu tesouro peculiar. E as nações olhem para vocês e vejam a diferença. Só que Israel se perdeu no meio do caminho. Israel começou a seguir a conduta das outras nações. Mas Deus estabeleceu Israel para mostrar o governo dele. Que desde o princípio era isso que Deus queria, mostrar o seu governo. Quando ele cria Adão, ele planta o jardim no Éden e bota Adão dentro do jardim, ele estava estabelecendo um reino. Adão erra. Deus volta e vem chamar agora a nação de Israel para estabelecer de novo o seu reino. Para que as nações vissem o modelo de governo de Deus. Israel erra.
Deus envia Cristo para que Cristo introduzisse o reino do Senhor, e Ele estabelece e chama a igreja para que a igreja mostrasse ao mundo, mostrasse às demais pessoas o que era o reino de Deus, estabeleceu o reino do Senhor. E a igreja se esqueceu disso também. Mas é tempo da igreja despertar, acordar e começar a promulgar o reino de Deus, a viver o reino de Deus em todas as esferas da terra. É tempo de mostrar a todos o reino do Senhor. Então desperte, acorde, para que você comece a promulgar o reino do Senhor, para que você comece a pregar o reino de Deus, para que você estabeleça o reino do Senhor. Aonde você for, você é autoridade de Deus. Jesus, quando escolhe os apóstolos, Ele envia para estabelecer. Apóstolos na antiguidade eram usados por Alexandre o Grande. Quando ele ia para uma nação que ele vencia, ele enviava os apóstolos dele para estabelecer os costumes que o seu reino tinha. A palavra apóstolo é enviado. O apóstolo, ele carrega a mensagem e a vontade daquele que o enviou. Deus me escolheu e te escolheu, o Senhor Jesus nos escolheu como apóstolos, enviando-nos com a mensagem e a vontade dele para as nações, para que fosse promulgada, para que houvesse um governo justo, um governo de justiça, de paz e de alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. Esse é o reino do Senhor, e esse é o reino que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Então desperte, acorde. Eu não quero ser candidato, sim, mas seja um influenciador. Seja alguém que influencia sobre o reino, sobre a vontade de Deus, sobre o governo do Senhor. Seja alguém que vai influenciar as nações, que vai influenciar os povos por onde você passar. Você pode não entrar na política como candidato, mas pode entrar na política como influenciador. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, aonde você estiver. Você é um enviado do Senhor, um apóstolo de Deus, para promulgar a mensagem e a vontade daquele que te escolheu e te enviou. Nós estamos já finalizando. Eu quero deixar esta palavra para você meditar, para você pensar, analisar como você tem vivido, como você tem votado até os dias de hoje, e se você vai continuar votando da maneira que você votava. Acorde, desperte, para que o reino de Deus se estabeleça. E o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então medite. Nós vamos estar orando para que Deus trabalhe mais ainda, porque Ele já tem trabalhado. Deus tem levantado homens e mulheres de coragem para falar. E levantará mais ainda, mais pessoas com coragem para falar, que não tenham receio de tocar nesse assunto, que tenham coragem de falar sobre política, entre cristãos, entre evangélicos, entre pessoas do bem. Deus vai levantar muito mais. Ore comigo. Pai das luzes, Pai da eternidade, te louvamos, Pai. Bendizemos a Ti, pois é santo e poderoso. Somos gratos por essa oportunidade que a nós o Senhor concedeu de estarmos podendo falar, podendo pronunciar, Senhor, uma palavra de despertamento para os Teus filhos.
E nessa noite a minha oração é que o Senhor levante homens e mulheres com coragem para falar, que sejam um diferencial onde estão, que sejam influência aonde estão e aonde vão e por onde passarem. Minha oração é que o Senhor levante homens e mulheres que estejam prontos, ávidos e com desejo de mudança, para que o teu reino se estabeleça. Aqueles que têm um desejo, Senhor, de mudança, para que o teu governo comece realmente entre as nações. E o teu governo começa na igreja. Então que os teus servos comecem, Senhor, a proclamar esse reino, a proclamar este governo, um governo de excelência, um governo de justiça, um governo de paz, um governo de alegria, um governo, Senhor, a qual preza pelos pequenos, um governo que busca agir na vida daqueles que necessitam, um governo que defende os oprimidos de verdade, que não simplesmente ludibria, Senhor, mas que faz o que é necessário. Pai, eu rogo a Ti que levante homens e mulheres, Senhor, dispostos a entrar nessa briga, a entrar nessa peleja, a defender o Evangelho, a defender a família, a defender a vida, a defender o direito de Te adorar, Senhor. Toca nos corações nessa noite, daqueles que me ouvem e daqueles que ainda vão ouvir esta mensagem que ficará gravada. Vai ao encontro deles, Senhor. Vai ao encontro, ó Pai, eu te peço, desses homens. Vai ao encontro de pastores. Vai ao encontro, Senhor, de todos aqueles que são autoridades na igreja. Aqueles que podem influenciar, que podem dar uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento. Levanta nessa hora, acorda, desperta esses homens e mulheres nesse instante, para que o teu reino seja promulgado, para que o teu evangelho seja anunciado e o teu reino se estabeleça entre nós. Eu te peço a tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse instante. Que a tua bênção alcance a todos eles, Pai. Eu te peço nesse instante, ó Deus querido, abençoa os teus filhos. Abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vai ao encontro deles agora, Pai. Para que eles acordem e se posicionem para derrubar o governo de Satanás, para destruir o governo de Satanás, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eu rogo a Ti o despertamento, o conhecimento e a sabedoria na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa te abençoar mais e mais a cada dia da sua vida.